A realidade agora está ouvindo você. Cada respiração é uma mensagem, um código silencioso enviado ao universo. E enquanto você pensa que está apenas respirando ar, o campo ao seu redor está se adaptando, transformando eventos, reorganizando coincidências, reescrevendo possibilidades. Nada é parado. Nada é neutro. O ar que entra em você é o mesmo ar que molda o que acontece lá fora. Você acha que está apenas vivendo, mas está transmitindo. Cada emoção, cada pensamento, cada pausa muda o campo ao seu redor. O mundo não responde aos seus desejos, mas às vibrações do seu corpo. E essas vibrações geralmente são inconscientes. Elas se repetem, são herdadas, ocorrem automaticamente. É por isso que a vida parece girar em círculos. As pessoas mudam, os lugares mudam, mas o enredo permanece o mesmo. Quase tudo o que lhe ensinaram sobre transformar a sua realidade tem uma falha oculta. Dizia-se que tudo o que você precisava fazer era desejar mais, pensar positivamente e imaginar um futuro melhor. Mas o universo não entende desejos, ele entende frequência. E a frequência não nasce da mente, mas da respiração. O ar é o fio invisível que conecta o interior ao exterior, o pessoal ao cósmico. Cada inspiração acende um campo. Cada expiração extingue aquilo que não serve mais. Pense nisso. Quando você está com medo, sua respiração acelera. Quando você se sente em paz, ela se aprofunda. Isso não é aleatório, é uma linguagem. O corpo é a antena da consciência, e o ar é o sinal que ela envia. Enquanto você respira automaticamente, o universo repete velhos padrões, convencido de que você quer continuar vivendo dessa maneira. É como se o campo estivesse sempre esperando por novas instruções, sem que você perceba que as está constantemente dando. Agora imagine por um momento que existe um ponto minúsculo, quase imperceptível, entre o final da sua inspiração e o início da sua expiração. Uma pausa tão breve que passa despercebida na sua pressa. É precisamente aqui que o campo se torna maleável. Um espaço microscópico onde o universo escuta sem interrupção. Este é o instante em que a realidade aguarda o seu próximo comando, e quase ninguém se aproveita disso. E se você aprendesse a escrever neste espaço? E se, em vez de reagir ao que está lá, você decidisse por si mesmo o que quer transmitir antes que o mundo responda? Porque, quer você perceba ou não, a cada respiração que você dá, você já está escrevendo. E o campo, fiel e paciente, continua a escrever a história que sua respiração dita. Uma história que pode mudar assim que você se conscientizar do poder que existe dentro de você. Chega um momento em que tudo parece igual, o mesmo caminho, as mesmas palavras, as mesmas reações. E, no entanto, algo sutil começa a mudar. Não é o mundo que muda primeiro. É a maneira como seu corpo o processa. No início, é quase imperceptível. Um padrão de respiração diferente, uma calma que chega inesperadamente, um silêncio que se instala entre dois pensamentos. É então que o campo começa a se reorganizar. Durante anos, você acreditou que a realidade era uma sequência lógica de ações e resultados. Você simplesmente tinha que fazer mais, se esforçar mais, pensar mais. Mas por trás disso há uma camada invisível, um campo de energia que reage não ao que você faz, mas a quem você é enquanto faz. E essa diferença muda tudo. O esforço nascido da falta cria ruído. O movimento nascido da coerência cria uma resposta. O universo não precisa ser convencido, ele simplesmente reflete o que você investe nele. Imagine caminhar por uma rua conhecida. Pessoas circulam, o ar vibra com sons e luzes. De repente, você para. Só por um instante. E naquele instante, o barulho parece desaparecer. Você sente seu corpo, ouve sua própria respiração. Sua mente quer continuar, mas algo dentro de você já o reconheceu. O campo não reage à pressa, reage à presença. É como se o tempo criasse um espaço entre os segundos, e tudo se tornasse mais claro. Neste espaço, a realidade começa a mudar. Não porque você a comanda, mas porque a clareza finalmente existe, permitindo que o campo responda. O mundo não se curva à sua vontade, ele se reorganiza com base no que você mantém. É por isso que algumas pessoas parecem viver em harmonia, não por sorte, mas porque aprenderam a permanecer no silêncio onde o universo escuta. E é justamente aqui que muitos sentem a necessidade de fazer uma pausa. Pois, lá no fundo, reconhecem que nesse silêncio, nessa pausa quase sagrada entre respirações, reside a verdade. É por isso que muitos deles optam por permanecer e acompanhar cada nova revelação, sentindo o campo se harmonizar um pouco mais a cada palavra, a cada pausa. Mas há algo que quase ninguém percebe. O campo não apenas reflete o que você sente, como amplifica. E o que você vibra dentro dele não desaparece,
ele se amplifica. A questão é: o que você está nutrindo com sua própria respiração? A resposta começa a tomar forma, sutil, invisível, pronta para se revelar na próxima respiração. É aqui que a maioria das pessoas se perde, no momento em que o campo começa a reagir. A mente, acostumada a controlar, tenta compreender, mensurar e classificar. Mas o invisível não pode ser explicado, apenas sentido. Assim que começamos a alterar nosso ritmo interno, a realidade reage de maneiras aparentemente aleatórias. As pessoas se afastam, oportunidades se abrem, memórias esquecidas retornam. E nesse caos aparente, o novo começa a emergir. A transformação raramente vem com flores e clareza. Ela aparece sob o disfarce de desordem, perda e quietude. O que você chamava de estabilidade começa a ruir, não como um castigo, mas como uma libertação. É o próprio campo que está se purificando, desfazendo-se de velhas frequências que não sustentam mais a pessoa em que você está se tornando. O corpo sente isso primeiro. A fadiga se instala, um nó na garganta, a necessidade de abrir mão de tudo. Mas é apenas o sistema que está aprendendo a vibrar de forma diferente, e isso precisa de espaço. Imagine uma casa velha em reforma. Paredes desabadas, poeira flutuando, nada no lugar. O desconforto é o preço que você paga por uma nova fundação. O mesmo fenômeno acontece dentro de você. Cada respiração profunda quebra uma parede invisível. Cada pausa profunda abre uma janela para o ar fresco da consciência. Mas é justamente aí que surge a tentação de desistir. Pois o velho, embora limitado, é familiar. E o novo, embora libertador, é incerto. Nesse ponto, a sombra se manifesta. Dúvida, medo, um anseio por retornar ao que é familiar. A mente diz: nada muda. Mas o campo sussurra: espere. E, à medida que o conflito se desenrola, o ar continua a circular, reescrevendo pacientemente a história que você ainda não consegue ver. Cada ciclo é uma nova linha, uma tentativa silenciosa do universo de lhe mostrar tudo o que ainda é possível. Há momentos em que o corpo inteiro parece resistir, como se respirar fosse doloroso. Mas é justamente nessa dor que a realidade se revela. Pois o campo só pode responder ao que é verdadeiro, e a verdade às vezes destrói o que parecia certo. Trata-se de se livrar das velhas frequências, máscaras emocionais e repetições que o mantinham cativo. E quando o ar entra suavemente pela primeira vez após o caos, algo diferente se ouve. Um som quase imperceptível, como se o universo respirasse em uníssono. É o sinal de uma conexão se formando, ainda frágil, mas viva. E mesmo que você não entenda tudo agora, algo maior está prestes a acontecer. Uma revelação que só se revela quando o coração finalmente aprende a ouvir o próprio silêncio. Então, algo começa a mudar, não exteriormente, mas interiormente. O ar parece mais denso, mais presente, como se cada respiração carregasse uma memória antiga, um eco esquecido de quem você era antes de tentar controlar tudo. Uma ternura transborda pelas rachaduras do medo, um calor que não vem do corpo, mas do reconhecimento. Pois, de repente, em meio à incerteza, algo dentro de você percebe que não está se partindo, mas criando espaço. É aqui que muitos se perdem. A mente quer se apressar, entender o que está acontecendo, retomar o controle anterior. Mas o campo não se move sob comando, mas em sincronia. E sincronização não significa pressa, mas rendição. O universo não responde a quem grita mais alto, mas a quem respira mais profundamente. Às vezes, o campo só ouve quando você expira inconscientemente. Talvez seja por isso que há momentos em que a solidão parece mais intensa, em que o ruído do mundo se esvai, deixando apenas o som do ar no peito. E, curiosamente, então a vida começa a ouvi-lo. Não há nada a provar, nada a conquistar. Apenas o simples fato de existir, de respirar conscientemente, de deixar o invisível fazer o que sempre soube fazer. Nesse momento, muitos sentem a necessidade de acompanhar essa jornada e deixar um sinal silencioso de que a mensagem os tocou, como alguém que reconhece o próprio reflexo no espelho da própria respiração. Pense nisso. O ar que você respira hoje atravessou montanhas, oceanos, outros corpos e períodos de tempo. Ele carrega consigo a memória de tudo o que já viveu neste planeta. E agora, ao passar por você, ele se renova. Você é o ponto em que o antigo se torna o futuro. A cada respiração, a criação se repete, mas nunca é a mesma. E talvez essa seja a verdadeira magia, perceber que, mesmo em meio ao caos, a vida continua a escrever beleza através da sua respiração. O que parecia destruição era, na verdade, reconstrução. O que parecia silêncio era pausa antes da nova música. Em cada vazio existe um significado oculto,
em cada pausa uma resposta oculta. Mas para ouvi-la, você precisa ficar. Inspire novamente. Expire novamente. Pois naquele espaço, entre a inspiração e a expiração, o mistério começa a se revelar, e algo muito maior está prestes a se revelar. Chega um momento em que o ar parece conter mais, uma intenção oculta, um significado inefável. Então você começa a entender que respirar não é apenas um ato físico, mas uma forma silenciosa de comunicação. O campo compreende o que você ainda não consegue expressar. Ele traduz o que está nas entrelinhas das suas emoções. E é por isso que certas mudanças ocorrem sem aviso, como se uma inteligência invisível estivesse reorganizando os fios da sua história enquanto você respira. A maioria das pessoas tenta interpretar isso mentalmente, mas suas mentes são incapazes de traduzir o que o corpo sente. Pois o corpo é o primeiro a perceber qualquer mudança. Ele vibra de forma diferente. Ele antecipa. E às vezes, quando o campo começa a se deslocar, surge uma sensação de desconforto, um aperto no peito, um tremor repentino, uma sensação de indefinição. Isso não é medo. É uma expansão. É o sinal de que o invisível está se fundindo com o visível. Imagine um rio subterrâneo fluindo silenciosamente sob uma cidade. Durante anos, ninguém o ouve. Até que um dia ele encontra uma maneira de romper. A terra treme, os prédios balançam e, finalmente, a correnteza é liberada. A mesma coisa acontece com você. O que estava preso começa a fluir, dissolvendo as paredes, apagando memórias e padrões que você nem sabia que carregava dentro de si. Mas com a libertação vem o vazio, e o vazio é aterrorizante. Pois nele, tudo que não é verdade desaparece. Aqui, muitos confundem perda com purificação. Quando as pessoas se afastam, quando os caminhos se desfazem, quando as certezas se desfazem, a mente chama isso de colapso. Mas o campo chama isso de espaço. O espaço que o novo precisa para existir. É doloroso, certamente, porque o ego se apega ao familiar, mesmo quando este não serve mais. No entanto, a beleza nessa entrega, a mesma beleza que reside na quietude antes do amanhecer, na quietude antes da onda. E se você prestar atenção, notará algo estranho. Quanto mais você se desapega, mais próximo o mundo se torna. Coisas que pareciam distantes começam a reconhecê-lo. Semelhanças se multiplicam. Reações inesperadas ocorrem. Um olhar, uma frase, um pequeno acontecimento que parece destinado a você. Este é o campo respondendo à sua nova frequência. Mas há outro nível que poucos percebem. O campo não apenas reage, ele testa. Antes de se abrir completamente, ele quer saber se você realmente mudou. E é justamente nesse teste silencioso que muitos recaem em seus velhos padrões. O universo observa não o que você diz, mas o que você irradia quando ninguém está olhando. E é justamente nesse limiar, entre o que foi e o que ainda não é, que o verdadeiro poder começa a se revelar. É estranho como a vida se comporta quando você começa a mudar internamente. O que parecia sólido começa a oscilar, como se o chão tivesse se liquefeito. Pessoas que você pensava serem eternas desaparecem silenciosamente, e outras que você nunca imaginou se aproximam, como se sempre estivessem esperando por este momento. O campo reorganiza a realidade não logicamente, mas de forma coerente, elimina o que estava errado e traz o que ressoa no mesmo tom. E, ao fazer isso, você começa a entender que perder também é uma forma de se encontrar. Há um momento quase imperceptível em que tudo para. Como se o tempo prendesse a respiração. Nem para frente nem para trás, apenas um espaço entre dois mundos. O velho ainda ressoa, o novo ainda não nasceu. E é justamente nesse espaço que reside o milagre. É ali que a alma decide se confia ou tenta controlar o que não compreende. Muitos vivenciam esse momento como agonia, mas, na realidade, é o primeiro sopro da realidade. A escuridão que precede a luz não é uma ausência, mas uma preparação. É a matriz do renascimento. Assim como uma semente precisa de solo escuro para germinar, a consciência precisa de quietude para florescer. Nessa escuridão interior reside a beleza, mesmo que a mente se esforce para escapar dela. Pois ali, o campo trabalha em segredo, reescrevendo linhas invisíveis, dissolvendo o que você chamava de destino e remodelando o que sempre foi possível. Mas essa transição exige presença. Não se supera o invisível correndo. É preciso andar descalço e sentir o chão se mover sob os pés. Em alguns dias, você se sente completo, radiante, em harmonia com tudo. Em outros, o ar parece pesado, quase parado. E, no entanto, tudo funciona. Pois o campo não busca a permanência, mas a verdade. Ele se adapta ao ritmo da sua sinceridade. E a verdade às vezes dói.
Ela revela onde você se traiu, onde permaneceu em silêncio, onde tentou ser alguém que não é. É um espelho implacável e compassivo. Não julga, apenas reflete. E quando você finalmente para de resistir, o quadro começa a mudar. Não por mágica, mas por coerência. Sua respiração se acalma. Seu corpo se suaviza. E o silêncio que antes parecia vazio começa a ressoar como música. Este é o ponto em que o campo silenciosamente observa você, como se segurasse o último fio antes de revelar o outro lado. O ar entra, o ar sai, e algo é revelado. Algo que não vem de fora, mas de dentro, de um lugar onde o tempo e o espaço deixam de existir. Nesse momento, a realidade aguarda sua próxima respiração. Quando o campo começa a reagir, algo estranho acontece. A realidade aparentemente rígida torna-se maleável. Pequenas coincidências se multiplicam. Um pensamento pairando no ar enquanto tomamos café se transforma em um encontro inesperado algumas horas depois. Uma decisão adiada por meses é resolvida com um simples impulso. O mundo ao nosso redor parece aprender uma nova linguagem, e cada evento se torna uma mensagem. É como se o universo falasse a linguagem da sincronicidade. E quanto mais observamos, mais percebemos que nada é coincidência, tudo é uma reação. Mas esta nova fase também revela um paradoxo. O campo reflete de volta o que você envia, mas não na forma que o ego imaginou. Ele verifica suas intenções. Ele reflete o que ainda não está certo. Se você deseja algo por medo, o medo retorna. Se você age por falta, a falta ressoa. É um espelho preciso e silencioso. E entender isso não é fácil, porque requer honestidade, o tipo que machuca, mas liberta. É o momento em que percebemos que manifestar não é pedir, mas permitir. Muitas pessoas chegam a esse ponto e tentam acelerar o processo, pensando que intensidade é igual a profundidade. Mas o campo responde à consistência, não à pressa. É como plantar uma semente e pedir que ela cresça. Não é o som que acelera a germinação, mas a nutrição. Tempo, quietude, presença. O mesmo vale para você. Cada respiração é uma gota d'água nesta terra invisível, e quanto mais consistente o ritmo, mais fértil o solo se torna. Às vezes, o universo testa sua fé sob o disfarce de atraso. Às vezes, ele se disfarça de silêncio. É fácil acreditar quando tudo flui naturalmente. O verdadeiro salto acontece quando nada acontece e você continua acreditando. Então, a frequência se estabiliza, quando o campo entende que você vibra não apenas por desejo, mas também por convicção. É um pacto silencioso entre quem você é e quem você está se tornando. E neste ponto, algo começa a amadurecer. Chega de pesquisas frenéticas, tempo para observação. Chega de medo dos resultados, mas sim de curiosidade pelo desenvolvimento. Começamos a evoluir com o terreno, não contra ele. É uma espécie de dança que aprendemos com nossos corpos, não com nossas mentes. E cada passo consciente tem um efeito reverberante. Influencia pessoas, espaços, eventos. Percebemos que o efeito não reside apenas no que fazemos, mas no estado em que o fazemos. Muitos sentem a necessidade de compartilhar algo, não por vaidade, mas por gratidão. Para capturar um pensamento, um sentimento, uma percepção. Como se escrever fosse também uma forma de ancorar a frequência sentida. E talvez seja exatamente isso que o campo espera, que falemos, não para mostrar que sabemos, mas para transmitir o que sentimos. Pois cada palavra sincera é um sinal, e cada sinal um lembrete de que todos respiramos no mesmo campo, que agora começa a reagir com mais intensidade. À medida que o campo ao seu redor começa a se reorganizar, algo muda silenciosamente na trama do tempo. O que antes parecia aleatório toma forma com uma precisão quase poética. As pessoas certas aparecem, as conversas certas acontecem e até os atrasos fazem sentido. Mas com essa clareza surge outro desafio: manter a nova vibração enquanto a antiga ainda tenta te segurar. Pois toda transformação cria resistência. E o primeiro a resistir é o seu próprio corpo, acostumado a repetir o que é familiar, mesmo que doa. Há dias em que tudo flui naturalmente e você sente o mundo reagindo com facilidade, como se estivesse respirando em harmonia com o universo. Mas também há dias em que o ar está pesado, as emoções densas e a mente tenta, em vão, traduzir o invisível em lógica. Nesses dias, o campo testa sua estabilidade. Ele quer saber se sua nova frequência é um flash ou um estado. Se você só vibra quando tudo está favorável, ou se ainda consegue vibrar quando o céu escurece. É fácil se conectar com a luz quando ela te conforta. O verdadeiro aprendizado é permanecer conectado quando ela desaparece no horizonte. O campo se move como a maré.
avança e recua. E cada recuo é um convite para consolidar o que já foi recebido. A calma entre as ondas é o espaço onde a nova versão de você começa a se formar. É onde o invisível molda você, eliminando o que resta e refinando o que resta. Em contraste, uma sabedoria que poucos percebem. Dor e expansão não são opostos, são ritmos do mesmo processo. É a mesma força que rasga o casulo e abre suas asas. O mesmo calor que destrói o metal o torna maleável. O mesmo campo que amortece o velho eco dá origem à nova melodia. O desafio é reter sensibilidade suficiente para perceber o que está emergindo sem nos perdermos no medo do que está desaparecendo. E nesse apagamento reside a beleza. Quando a vida quer te colocar de volta em ordem, ela não grita, ela se reorganiza. Às vezes, o caos aparente é apenas o universo movendo as peças no tabuleiro de xadrez. Você não perdeu nada, está apenas se reposicionando. As pausas, o vazio, as incertezas, tudo isso é apenas movimento disfarçado. O terreno não perde o ritmo, é o espírito que avança. E então chega o momento em que tudo se silencia novamente. O tempo parece ter parado. Nenhuma reação, nenhum sinal. Apenas o som do ar entrando e saindo. Nesse vazio, o campo observa você. Ele sabe que vai lhe revelar algo, mas quer que você demonstre com sua presença que está pronto para ver. Pois o que vem depois desse silêncio não é uma explicação. É um espelho. E nele, você reconhecerá a verdadeira razão pela qual tudo está mudando. Em certo ponto, o campo não reage mais como um eco, mas como um espelho vivo. Ele não apenas reflete o que você sente, mas o amplifica. Pequenas distrações se tornam sinais. Emoções não resolvidas tomam forma e se manifestam em relacionamentos, gestos, pausas entre palavras. Nesse ponto, a realidade não é mais externa, mas uma extensão do seu estado interior. E essa consciência muda tudo. Pois você entende que cada pensamento é uma semente, e o ar que você respira é o solo em que ela germina. Nesse ponto, a maioria das pessoas fica com medo. Pois o campo não apenas arranha a superfície, ele cava mais fundo. Ele traz à tona o que foi negado, esquecido e banido para a escuridão. Sonhos antigos, dores antigas, padrões que pareciam enterrados. Tudo volta, mas não como um castigo. Volta como um convite. O universo não quer punir você. Ele quer mostrar o que ainda vibra desafinado. E é impossível corrigir a desafinação sem primeiro ouvir o ruído. Você começa a notar que as pessoas ao seu redor também estão trocando de papéis. Algumas partem com a facilidade de cumprir seu papel. Outras reaparecem inesperadamente, levando consigo o espelho perdido, completando assim um círculo. O campo orquestra esse reencontro com uma precisão invisível, como se cada alma fosse uma nota em uma sinfonia que você começa a ouvir atentamente. É magnífico, mas também desafiador, pois a mesma consciência que o liberta é a mesma que o despoja. A luz brilhante também revela a poeira no chão. É natural querer escapar do desconforto, varrê-lo rapidamente, resgatar a ilusão de pureza. Mas o campo não aceita maquiagem. Exige autenticidade. E a autenticidade é dolorosa porque exige rendição. Exige olhar para nós mesmos sem filtros, sem histórias, sem desculpas. Respirar fundo e aceitar que a evolução não é um brilho constante, mas um polimento contínuo. Aqui, o ar se torna seu aliado mais próximo. A respiração se torna o fio que o guia através das sombras. Quando tudo parece pesado, ela o âncora. Quando o medo sussurra, responda com presença. Cada inspiração é um retorno, cada expiração, uma liberação. Você começa a entender que não precisa lutar contra a escuridão. Basta prender a respiração até que seus olhos se ajustem à luz que surge dentro de você. E quando o silêncio retorna, ele não mais assusta. Ele acolhe. Pois agora você sabe que esse vazio é fértil, que essa lacuna entre o que foi e o que virá é o ponto exato onde o novo começa a respirar por si só. Ainda não há resposta, apenas uma premonição. Algo se move sutilmente abaixo, como uma corrente subterrânea preparando o próximo desdobramento. E o campo observa pacientemente, aguardando o momento em que você finalmente percebe que o milagre nunca foi externo, mas sim no ar, que vem e vai, silenciosamente, reescrevendo tudo. E então o campo finalmente se estabiliza. Não porque algum evento mágico tenha ocorrido, mas porque você aprendeu a permanecer. A respiração, antes automática, agora é consciente. Cada inspiração é um retorno, cada expiração, uma rendição. O ar não é mais apenas oxigênio, tornou-se linguagem. E nessa linguagem, o universo fala silenciosamente com você. Você não precisa mais forçar nada. O que é seu chega,
O que não é seu se dissolve. Não há luta, há fluidez. E o que antes parecia um mistério inatingível agora é autoevidente, assim como a vida sempre quis dançar com você. O campo reage como um espelho limpo. Tudo o que você irradia se multiplica, transformando a maneira como você se move pelo mundo. Palavras ganham poder, gestos ganham significado e olhares se tornam ferramentas de cura. O simples ato de respirar ao lado de alguém cria ondulações sutis que transformam o espaço. É aqui que responsabilidade e privilégio se fundem, quando você reconhece que é um ponto constante de influência, um nó luminoso na teia viva da realidade. O mundo muda porque você aprendeu a manter a coerência, e essa presença silenciosa é o que o campo entende melhor. A dor não desaparece, mas muda de papel. Torna-se um sinal de desequilíbrio, um lembrete de que algo dentro de você está errado. E, em vez de reagir, você observa. Em vez de resistir, você respira. Em vez de tentar resolver o problema, você escuta. Este é o ponto de virada em que o controle se transforma em confiança. Este é o momento em que o ego dá lugar à percepção e o esforço se transforma em rendição. O que antes era um mundo distante se revela dentro de você. Em certo momento, tudo se encaixa. O passado não é mais um fardo, o futuro, uma ameaça. Só o presente permanece, vasto, respirável, vivo. É como acordar de um sonho e perceber que você mesmo é o sonho. O ar flui para dentro e para fora, e nesse movimento, a realidade se remodela em tempo real. Pequenas sincronicidades ocorrem o tempo todo, mas agora você entende, não são milagres, mas reflexos. O universo sempre respondeu, você simplesmente não estava ouvindo em silêncio. E talvez seja por isso que tantas pessoas param por aqui. Elas sentem algo se agitar, uma velha memória despertar, e de repente entendem que o poder de mudar a realidade nunca residiu lá fora. Ele reside na respiração que ignoraram, no silêncio que evitaram. Quando tomam consciência disso, algo se acende dentro delas, e naquele instante, o campo se expande. Se algo ressoar dentro de você enquanto lê, não ignore. É a resposta do campo. Deixe um rastro, uma palavra, um sopro escrito. Compartilhe suas emoções, pois cada vez que alguém desperta, o campo coletivo se fortalece. E se você deseja continuar respirando este ar de descoberta, fique aqui. Há outros níveis para explorar, outros mundos para descobrir. Porque no final das contas, a verdade é simples. A realidade sempre esteve esperando você recuperar o fôlego.